E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de História. Olá, turma. Estamos aqui para mais uma aula. Estamos terminando o ano letivo, não é isso? E a aula 18 hoje, a gente vai concluir o assunto. Hoje vai ser o tema da nossa aula de hoje é a partilha da Ásia, ok? Então, vamos pegar a visão nessa aula. Você que está aí me ouvindo sentado no seu sofá, na sua cama, no seu quarto, onde você estiver, pegue o seu livro e seu caderno e vamos estudar um pouco de história agora para a gente concluir isso, tá bom? Vamos lá? Então, a partilha da Ásia, a parte 2, porque a gente viu na parte 1 a partilha da África. Como o conteúdo ele é muito grande, extenso, então temos a partilha da África e a partilha da Ásia. Então a nossa aula de hoje fala sobre a Ásia. Então, para iniciarmos, podemos compreender o termo partilha da Ásia como algo equivalente à política colonial europeia promovida lá na África, na mesma época, cerca de final do século XIX. Tal período marca o auge do colonialismo europeu, ou seja, da colonização, da dominação imperialista europeia, onde praticamente 2/3 dos territórios em todo o mundo estavam de alguma forma subordinados a alguma potência da Europa Ocidental. Poderia ser a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Bélgica, o que fosse, né? Mas 2/3 praticamente desses territórios estavam subordinados ao domínio de alguma potência da Europa Ocidental. Então, essa introdução, o início, sobre a partilha da Ásia, que teve início no século XIX também, junto com a partilha da África. Continuando, temos que analisar o seguinte: anteriormente, várias regiões do continente asiático já estavam sob a ocupação e a influência europeia, especialmente dos portugueses. Várias áreas da Índia, Indonésia, o Sri Lanka, a Málaga, Malásia, Macau, a China, Mascate, Omã, o Bahrein, Nagasaki, no Japão, espanhóis nas Filipinas e holandeses na Indonésia, então conhecida como as Índias Holandesas. Então, o domínio já tinha se expandido. E no fim do século XIX e início do XX, porém, tal panorama havia sido bastante modificado. Modificado por quê? Porque, por exemplo, Portugal, àquela altura, perdera quase todos os seus territórios asiáticos, mantendo apenas algumas possessões na Índia, além de Macau e o Timor-Leste, que a gente conhece como Timor-Leste. A Espanha, ela perderia as Filipinas aos americanos, em meio a concessões feitas durante a Guerra Hispano-Americana. Ocorreu no ano de 1898. E os holandeses conseguiriam preservar suas possessões na Indonésia, tornando-se
esta a sua mais importante colônia, que era de lá que eles exploravam a Indonésia. Agora, no auge da colonização europeia, na Ásia, os verdadeiros senhores do continente eram, como a gente já sabe, dominaram a Grã-Bretanha e a França. Eram as duas maiores potências daquele momento, que estavam em poder das regiões mais importantes. Além destes dois importantes personagens predominantes, lá no Médio Oriente e no sul do continente, no Extremo Oriente, surgiam novas potências brigando por espaço e predomínio. Como, por exemplo, o Japão, que cresceu e foi se desenvolvendo cada vez mais, né? O Japão é mestre da a Revolução Meiji, como o moderno país colonialista. Além da Rússia czarista, o próprio Estados Unidos, o Império Alemão, que nesta época era forte e poderoso, que começava a predominar na área da Ásia-Pacífico. Então, observe que, como o próprio nome do tema da aula diz, partilha da Ásia, veja como o continente asiático estava todo partilhado, dividido. Essa é a questão, né? Por essas potências do mundo ocidental. E também o Japão, né? Também a Rússia czarista está lá na Europa Oriental, mas em sua grande maioria, os países, potências da Europa Ocidental. Bem, ao contrário do que ocorreu na África, não houve uma convenção onde assim se delimitou a área de influência de cada potência europeia. Até porque só tardiamente a África ela seria plenamente conhecida e mapeada, possibilitando uma colonização racional. É por isso mesmo que a Conferência de Berlim, ela quando foi realizada acerca do continente africano, falando, né, discutindo sobre o continente africano, ela possuía uma vertente geográfica que servia geralmente para se conhecer os verdadeiros pontos de referência dentro do continente. E com a Ásia não havia este problema, pois desde o século XVI ela vinha sendo sistematicamente explorada, ao contrário do continente africano, onde se arranhava o litoral de tal forma, bastante semelhante à colonização do Brasil. Olha, a colonização do Brasil ela foi praticamente pelo litoral. E na África foi a mesma coisa. Quando eles se adentravam um pouco a mais, era para capturar tribos inteiras através do tráfico negreiro. As tribos em guerra uma com a outra, os traficantes de negros, de escravos, chegavam lá na África, oferecia alimento, oferecia armamento, oferecia comida, né, roupa, em troca de capturar negros para o tráfico. Então, às vezes uma tribo era capturada toda, por completa, feita de prisioneira, aí chegava, repassava esses negros para os traficantes, né? Na maioria britânicos que viviam do tráfico de negros. Engraçado, a ironia do destino. A Inglaterra lutou tanto para acabar com o tráfico de negros no continente africano, mas por debaixo do pano ela continuava fazendo o tráfico de negros, porque era uma atividade muito lucrativa, né? Forçou até a princesa Isabel aqui no Brasil a assinar a Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Veja, uma coisa puxa a outra. Então, ao contrário, né, na Ásia foi diferente do continente africano. E vale a pena a gente mencionar aqui, por exemplo, a situação da China em meio a tal exploração europeia. Olha, o país ele conseguiu garantir sua independência a duras penas, mas na prática era um Estado fantoche a serviço dos interesses europeus, né? Fantoche era como se fosse você sabe aquele bonequinho, o lango-lango, que a gente pega assim e fica balançando ele vai para tudo que é canto, se mexendo? Era a China na mão dos países da Europa, naquele momento lá. Então, se estabeleceram lá várias áreas arrendadas no litoral chinês, semelhante, por exemplo, a Hong Kong, né?
que agora faz parte da China, Hong Kong. Então, outra coisa que vale a pena mencionar é o seguinte, que é a partir da Segunda Guerra Mundial que a descolonização asiática toma forma, com as marcantes independências da Coreia, em 1954. Veja, pegue bem a visão agora, eu vou repetir esse trechozinho. Só a partir da Segunda Guerra Mundial é que vai haver a descolonização asiática. O que é a descolonização asiática? É que essas potências vão começar a bater retirada. Os países lá da Ásia vão começar a conseguir as suas independências, através de suas lutas, suas batalhas, suas guerras, e aí vão se libertar e vão se proclamar independentes. Por exemplo, temos aí a Coreia, 1954, dando origem a duas Coreias, Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Hoje a Coreia do Norte ela é totalmente comunista, socialista e comunista. E a Coreia do Sul totalmente capitalista. Essa vive até sob o jugo, né, sobre a dominação capitalista, principalmente dos norte-americanos. Estados Unidos é quem manipula. Na Índia, em 1948. A Indonésia, um ano depois, em 1949 também. E a Indochina francesa, que era uma parte da península da Indochina, dominada pela França, vai se libertar também em 1954, proclamar independente. Então, dando origem a dois países lá, né, o Laos e o Camboja. Depois surge o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte comunista, o Vietnã do Sul capitalista. Okay? Então veja quantos países foram conseguindo as suas independências. Então os países europeus já estavam gastos, exauridos, já vinham de duas grandes guerras mundiais, já não podiam mais controlar tais extensões de terras em regiões tão distantes. E lá pelo meio dos anos 60, a quase totalidade do continente asiático já estava praticamente livre do colonialismo. Mais ou menos aí, quase todos os países asiáticos estavam livres da dominação europeia, desse colonialismo, imperialismo ou neocolonialismo, né? O novo imperialismo, ou seja, neocolonialismo. É importante que vocês entendam isso, porque quando tiver as questões lá no procedimento avaliativo, vocês têm que prestar atenção e saber que imperialismo ou neocolonialismo é a mesma coisa, certo? O imperialismo. Ou quando você ouvir também falar em partilha da África e da Ásia, você está se lembrando que se refere ao neocolonialismo. Ok? Pegaram a visão? Então vamos lá. A nossa aula de hoje termina aí, tá? Foi curta, porque é a partilha da Ásia, já é o final do assunto. Então, eu desde já vou indicando para vocês que vocês estudem bastante esse assunto. A partilha da África, a partilha da Ásia. Quem não está tendo tempo para acompanhar essas aulas aí, entra no canal, tá? Da Secretaria de Educação e vai lá nas aulas 16, 17 e aula 18 agora, ok? E dá uma estudada, pega aí as atividades, respondem, que vai servir para vocês. Em minha aula 19, a próxima aula vai ser a aula de revisão, para que vocês possam fazer uma prova tranquila, ok? Um abraço a todos, agradeço e até a próxima aula.